Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui com a nossa correção de LPT da página 18 e 19 sobre o conteúdo verbete de enciclopédia. Então vamos lá? A questão foi a seguinte: observe algumas características do verbete enciclopédico presentes no texto que lemos. Com seu colega, identifiquem-nas e registrem suas conclusões. Então nós tínhamos um texto falando sobre Gutenberg, o inventor da impressora. Então, diante de tudo isso, vocês iriam colocar aí as características, após a leitura do texto, do verbete enciclopédico. Então a letra A pediu para vocês colocarem aí que parte no texto apresentou o propósito comunicativo de informar. Quando lemos sobre Gutenberg, nós descobrimos algumas coisas sobre a informação dele. O que informou sobre Gutenberg no texto? Então vocês poderiam colocar que o texto apresenta informações sobre a vida de Gutenberg, apresenta fatos sobre os tipos móveis, método de impressão, tão eficiente que sofreu poucas alterações ao longo dos séculos. Ele desenvolveu também o prelo manual, a impressora que contribuiu para a disseminação dos livros, inclusive a Bíblia. Então vocês estariam informando aí sobre o que o texto fala. É a visão geral, então, do texto, que é informar sobre Gutenberg. Na letra B, pediu para que vocês apresentassem a linguagem descritiva, objetiva e referencial. Em que parte do texto eu descrevo algo, eu falo objetivamente ou faço uma referência? Apresenta informações sobre a vida e feitos de Gutenberg, sem margem para dúvidas. Por que é referencial? Estou referenciando a vida do cara. É objetivo porque, gente, é uma linguagem direta. Eu falo aquilo que está realmente nos livros falando para mim ali. É descritiva porque, por exemplo, a publicação da Bíblia de Gutenberg em 1455 é um fato real. Ele publicou a Bíblia dele em 1455. É um fato real. É comprovado pela história. Então, todos os fatos comprovados são descritivos, objetivos e referenciais. A letra C pediu o quê, gente? Que vocês colocassem algo que tem um vocabulário específico. Por que essa escrita acerca de Gutenberg tem um vocabulário específico com a presença de palavras pertencentes ao campo lexical da indústria gráfica? Em que partes do texto nós encontramos aí esse vocabulário específico? Estão presentes no texto palavras como o quê? Impressora, impressor, oficinas, edição, exemplar, prelo, tipos móveis pertencentes ao mundo da indústria gráfica. Então, o campo lexical é tudo aquilo que está relacionado à indústria gráfica, tudo que está dentro. Quais foram as palavras encontradas lá no texto? São essas aí. Letra D. Relata fatos históricos com predominância de verbos no passado. Onde foi que vocês viram isso no texto, gente? Então, o texto apresenta uma personalidade que viveu no século XV. Os verbos, no caso seriam os verbos, têm a função de compor uma sequência de fatos ocorridos em um tempo anterior ao momento em que é relatado. Então, a gente não está falando que ele vive. Estamos falando que Gutenberg viveu no século XV. Então, por isso que é um relato histórico de verbos no passado. Na letra E, pediu para que vocês apresentassem os recursos visuais e pequenos textos explicativos que agregassem informações e que contribuem, claro, para a construção do sentido do texto. Em que parte nós vemos aí recursos visuais e pequenos textos, gente? Nós vemos que no texto ele vem acompanhado de ilustração. Nós temos a foto de Gutenberg, tem legenda, acrescenta mais informações sobre o inventor e o seu invento. Lembra que eu falei para vocês das legendas, a importância que elas têm para dar mais afirmação para esse recurso? A letra F tem público-alvo específico. Por quê, gente? Quem é que vai ler algo relacionado a Johannes, a Gutenberg? Quem busca um verbete enciclopédico quer ampliar e construir o seu conhecimento sobre algo específico, claro. Nesse caso de Gutenberg, o texto é destinado a pessoas que procuram informações sobre a vida e as invenções dele, tá? Então, por isso que é um público-alvo específico. Não é todo mundo que vai sair pesquisando quem é Gutenberg, mas alguém que queira realmente estudar e conhecer mais acerca deste cara. Gente, finalizando, eu queria que vocês compreendessem o que é essa construção do verbete, o que tem que ter dentro do texto de vocês. Então, tem que ter, uma definição, você tem que definir aquela coisa, aquele tema em específico, uma descrição com verbos não dinâmicos, se é no passado ou no presente, mas vocês devem utilizar esses verbos aí, ser, estar, haver, existir, ser, ele é, ele estava, havia, ele existiu. Então, tudo isso vai compor o relato de vocês.
tá bom? Então nós vamos fazer agora a continuação da nossa aula. Assistam a continuação e aí vocês vão fazer aí uma produção textual baseada então nesta definição, descrição e relato histórico ou relato específico de um tema, tá, gente? Boa sorte para vocês!